vamos agora para a última palestra da noite, e o palestrante já está com tanta vontade de falar que ele já chegou. Assim que saiu um palestrante do palco, chegou o outro, Vitor Cavalcante. E eu acho que ele vai ser o único que vai fazer a palestra em pé. Perfeitamente. Última palestra da noite, né? Tem que estar em pé aqui para dar uma energia. Tem que estar em pé para dar energia. Boa, boa. Aí eu tenho que fazer todo mundo assistir em pé também, né? Porque... Massa, Vitor, valeu por ter topado participar do evento, né? A palestra dele tem nome de curso, viu? Vai ser 20 minutos assim de conteúdo altamente denso sobre Customer Success, né? Acho que esse tema de CS é um tema que é super importante. Eu até falei com ele no privado, né? A gente tem várias palestras que falam sobre a coisa das atribuições, atividades do PM e tal, mas tem muita coisa que eu acho que, e muitas pessoas, inclusive, que almejam o trabalho com PM, que talvez tivesse até mais cara de CS, só não está no nome lá do cargo. E, enfim, eu super acho que a galera vai curtir. Mais uma vez, valeu aí por topar, né? Vitor, né, para quem não conhece, ele é diretor de Customer Success lá na Incogni, ele pode se apresentar também um pouquinho, mas eu vou dar o palco para tu, na última... É o keynote de fechamento, viu, Vitor? A resposta tá grande. Porra! Sucesso. Pode compartilhar, se quiser a sua tela, qualquer coisa. Me dá um feedback aí, André, se a turma tá vendo. Beleza. Produção, espera só ver se a apresentação aparece, depois tu me tira. Blá, blá, blá. Estão vendo aí? Show. Valeu. Bom, pessoal, tudo bem? Eu não posso ver vocês aqui, então eu estou falando com o computador, certo? Com a minha própria apresentação. Vou fingir que tem estão na plateia aqui de 1.000 pessoas. Bem, meu nome é Vitor Cavalcante, é um prazer estar aqui. Rapidamente sobre mim, eu sou recifense, nascido e criado, trabalho na Incogni, como o André falou, somos uma startup do mercado de fraude, certo? A gente atua com uma empresa recifense, inclusive, né, de atuação global. A gente é antiga Inloco, aí, para quem lembra um pouco de história aí, talvez da empreendedorismo Porto Digital, tal, você talvez já tenha ouvido falar. A gente tem atuação global, a gente tem dois públicos muito distintos, atuamos com instituições financeiras e empresas da gig economy, né? Então, empresas de delivery de comida, ride-hailing. Então, a gente tem clientes como algumas, não vou citar nomes aqui, mas grandes instituições financeiras aqui dentro do Brasil, empresas como Rappi, iFood, FreeNow, uma empresa de ride-hailing na Europa, a maior do mercado alemão, por exemplo. Então, são todos clientes nossos, né? Você vai entender um pouquinho a relevância de ter nomes grandes aqui, né? No pouco do que eu vou falar. Bem, estou falando de Customer Success aqui, né? O nome é Crash Course, porque eu só tinha 20 minutos para falar com vocês aqui praticamente. Então, eu fiquei pensando, é uma plateia de produto, né? O que é que eu posso falar aqui sobre Customer Success em tão pouco tempo, né? Então, indo direto ao ponto aqui, assim que eu conseguir passar aqui... eu vou fazer uma distinção aqui rápida sobre o que, na minha opinião, certo, são 3 tipos, ou 3 vertentes, ou 3 frentes de Customer Success, né? Porque é muito comum, quando você vai dar uma pesquisada sobre Customer Success, as pessoas falam disso como se fosse uma coisa só, né? Mas, na minha leitura, na minha interpretação e na minha experiência, existem 3 universos distintos aqui dentro de Customer Success, certo? O primeiro, danado para passar esse negócio, é clientes enterprise, né? O que é que eu quero? O que é isso? É um caso como a Incogni, né? Como eu falei, a gente atua com grandes instituições financeiras, essas empresas de delivery, gig economy, né? Que elas tendem a ter um oligopólio nos mercados onde elas entram, participam, né? Então, são clientes em menor quantidade e maior tamanho, né? Então, a gente está falando de talvez aqui uma centena de clientes, quando é uma empresa grande, mas que tem cheques, né? Tickets, din-din, bufunfa, a conta no final do mês tende a ser maior, certo? O CSM aqui, ele possui uma quantidade menor de carteiras, né, de clientes na carteira, ou seja, o CS é um cara que está administrando contas, ou seja, o cliente ali, ele tem que gerenciar o relacionamento com isso. Eu vou entrar um pouco mais de detalhes sobre isso mais para frente. Então, ele costuma tomar conta de menos clientes, certo? De uma carteira menor de clientes, justamente porque elas são muito maiores, né? Então requer mais atenção. O foco aqui está em relacionamento, estratégia de uso. Os produtos não, particularmente, né, quando você vende para enterprise, né, não tende a ser algo que você baixa, instala, né, e começa a usar sozinho, né, então tem que ter um ajuste, uma adaptação à realidade daquele cliente. Então, por exemplo, a Incogni trabalha com
uma solução antifraude, né? A gente tem um produto bastante tecnológico, a gente tem que botar o SDK da gente dentro da solução mobile, dentro do aplicativo mobile do cara, o cara tem que integrar com a API da gente para usar, então a gente vai configurar as regras de risco ali, para o cara saber o que é que ele está considerando como alto risco, como baixo risco, na hora dele autenticar, por exemplo, um login ou uma transação, etc. Então, tudo isso, né, tem que desenhar o processo, qual é o fluxo de autenticação dessa aplicação, onde é que ele vai chamar a gente, por quê, o que é que ele vai fazer com as infinitas respostas que a gente vai dar, tal. Então, você está aqui desenhando, ajudando o cara a desenhar a estratégia de autenticação dele, por exemplo, né? E outra coisa, a gente, nesse cenário, né, os CSMs, eles tendem a absorver um pouco a parte de demanda de suporte, né, porque é uma estrutura um pouco mais enxuta, costuma ser, e como você tem uma proximidade muito grande com o nível gerencial dos seus clientes e tudo mais, é natural que as pessoas lhe procurem para tirar dúvidas mais simples e tal, dúvidas técnicas, e o CS ele tende a absorver um pouquinho aqui, né, desse negócio de suporte. No outro extremo, a gente tem clientes com usuário final, né, ou micro. O que eu quero dizer? Aqui é uma aplicação ou um produto, né, que atende literalmente a pessoa, o indivíduo. É eu, você, o André aqui que está essa conversa, né? Aqui, né, a quantidade de clientes em maior quantidade e menor tamanho, né? Então, lateralmente pode chegar até, como eu falei, ao indivíduo, né? Provavelmente na casa das centenas de milhares ou milhões, né? Se for um aplicativo maior, bem sucedido e tal. CS aqui se aproxima muito mais de Customer Experience, isso é uma coisa meio polêmica aí, mas na minha leitura, aqui você está lidando agora com números, né? Você não tem uma centena de clientes que você sabe literalmente os intricacies que tem ali, né? Você está lidando com centenas de milhares, como eu falei, milhões de usuários, e aqui a melhor maneira de você administrar isso é através de estatística, certo? Então, você foca na jornada, no funil, milestones, estatísticas, e você define o que é o critério de sucesso, certo? Você define o que é que significa um cliente estar usando a sua solução da melhor maneira possível, e aí você vai trabalhar para dizer, beleza, como é que eu faço esse cara chegar daqui, ele ter baixado meu aplicativo, criado uma conta comigo, até ele ser um usuário ativo, né? E normalmente nessas estruturas também você tem uma estrutura de suporte própria, focada, porque aqui você está lidando com milhões de pessoas, né? Então, muitas vezes, inclusive, as empresas terceirizam isso, e aí suporte é uma coisa diferente de CS, certo? Bastante diferente, mas nesses cenários aqui pode ser um ponto de atrito, certo? Porque se você não tem uma estrutura de suporte muito bem treinada, isso dá problema grande e pode acabar afetando o relacionamento e tudo mais. O meio do caminho aqui, certo? Que é cliente de médio porte, né? Normalmente B2B, então você tem clientes em maior quantidade também em tamanho variado. Normalmente aqui você pode ter empresas pequenas, até talvez um indivíduo, um microempreendedor, alguma coisa assim, até uma empresa de médio porte. Um exemplo meu genérico aqui, sei lá, um software de contabilidade, por exemplo, né? Então você vai ter algumas dezenas de milhares ou até centenas de milhares de clientes, se você for uma empresa muito grande. Seu ticket vai variar bastante. Você vai ter, como eu falei, de empresas muito pequenas a muito grandes. E normalmente nessas estruturas você vai ter CS separado, certo? Vai ter uma galera que cuida das contas maiores, certo? Uma coisa um pouco mais próxima do enterprise. E vai ter um time separado que vai cuidar de pequeno e médio ali, ou pequeno e muito pequeno, certo? Que tem aí se aproxima desse negócio do usuário final. Nessas horas aqui do usuário final, como eu falei, a comunicação, principalmente aqui, certo? Nesse caso do médio porte, o CS ele tem um papel quase mais próximo do marketing, certo? De produto aqui nesse sentido, de que ele está comunicando melhores práticas, fazendo webinars sobre como o produto funciona, sobre casos de uso de sucesso, trazendo alguns clientes que têm sucesso, que são exemplos de uso, etc., comunicando. Você tem que ter uma documentação muito forte, que você não tem condições de lidar no suporte, certo? Com centenas ou dezenas de milhares de clientes. Então, você vai ter que ter uma documentação muito bem feita, um FAQ, o seu produto vai ter que ser bastante autossuficiente, né, na experiência aqui. Como eu falei nesse caso, né, em outras palavras, né, de alguma maneira, que eu estou dizendo aqui, CX é muito importante, né? Você precisa de playbooks e uma base de conhecimento muito bem completa, né? Também acabei de dizer isso. Os playbooks aqui são os processos, as coisas, como é que eu resolvo esses problemas, como é que eu passo para o cliente resolver esses problemas ele mesmo e tal. E também você costuma ter uma estrutura de suporte própria aqui, naturalmente, porque você está lidando com dezenas de milhares de clientes. Beleza? Ok, seguindo aqui, eu vou focar um pouco na palestra, certo? Na parte de clientes enterprise,
porque é a minha experiência, a minha realidade, com que eu trabalho nos últimos 5, 6 anos aqui, e aí é onde eu posso contribuir mais, né? O resto eu consigo contribuir mais de estudo, isso aqui eu consigo contribuir de estudo e de vivência, né? Porque eu acho que é onde está mais valor, tem mais valor. Então, aqui, o que é que a gente tem? Princípios gerais para um Customer Success, certo? Isso aqui se aplica aos 3 cenários ali que eu mencionei. Você tem que começar com o óbvio, né? Definindo o que é sucesso para o seu cliente dentro da sua plataforma. Então, de novo, né? Essa é uma afirmação muito genérica, mas você tem algumas maneiras de medir esse sucesso aqui, certo? Então, nível de recorrência de uso, gama de produtos e funcionalidades que são utilizados, receita recorrente, NPS, CSAT, essas coisas todas que você está medindo, né? O que é que esse cliente está fazendo dentro do seu produto. Naturalmente, é um pouco aqui de retenção, né? Churn, tudo isso, né? São métricas gerais do produto e tal, mas você está estabelecendo os critérios de sucesso, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui simples. O caso da Incógnita, mais uma vez, né? A gente tem uma solução de antifraude, certo? Então, o cliente vai plugar as coisinhas da gente lá para começar a coletar dados e, eventualmente, a gente vai fazer uma avaliação sobre um evento específico. Então, por exemplo, sobre uma tentativa de login, o cliente da gente vai perguntar: Incógnita, eu deveria aprovar essa tentativa de login, sim ou não? Perceba que parece uma pergunta muito simples, mas, na verdade, tem muito peso, certo? Ele está literalmente perguntando se eu posso deixar com que um usuário acesse uma conta de banco. A princípio, simples, mas se você erra, você está colocando em risco, né, talvez, as finanças de alguém. Então, carrega muito peso esse negócio, certo? Então, o que é que a gente considera para a Incógnita um critério de sucesso, né? Como eu falei, produto bastante tecnológico, integrar SDK, integrar API, desenhar processo, desenhar o fluxo de decisão, tudo isso, uma novela que leva um tempo, certo? E o primeiro grande milestone para mim é quando o cliente começa a tomar decisão com a nossa solução. Seja através do consumo da API, por exemplo. Então, em tempo real, ele está chamando a API, tomando decisão. A gente tenta, às vezes, ganhar tempo, trazer isso mais para trás, com a experiência do Customer Success. Por exemplo, compartilhando base de contas suspeitas que a gente está analisando o comportamento enquanto o cara ainda não conseguiu integrar a API para tomar decisão. Então, a gente começa a pegar esses estudos, gera esses relatórios, compartilha para o cara analisar e já daí começar a tomar a decisão, por exemplo. Por quê? A tomada de decisão aqui é um fator crucial. O cara está pagando por uma parada, enquanto ele não está decidindo em cima daquilo, o efeito para ele é zero. Então, ele só está gastando, né? O dinheiro está saindo da conta dele e nada está entrando de valor, né? Então, começar a tomar a decisão é uma coisa muito importante, porque aí ele começa imediatamente a tirar valor da solução, né? Absorver essa coisa. Então, por exemplo, né, é um dos critérios principais de sucesso no começo da jornada do onboarding do cliente, é esse, né? Em começar a tomar uma decisão, por exemplo, para a gente. É preciso ter maneiras de acompanhar o progresso do cliente em sua jornada de adoção do produto, e também, né? Quanto mais para o usuário final, né? Quanto mais pulverizado for o seu produto, mais próximo isso é de Customer Experience, como eu falei, os funis, as métricas, acessou o produto tantas vezes, acessou a funcionalidade X, Y, Z e tal. É possível converter quase todo tipo de problema em uma oportunidade. Isso é uma coisa que eu digo para o meu time o tempo inteiro, né? Como diz, com perdão do meu bom português aqui, certo? Merda acontece o tempo inteiro e vai acontecer, não é uma questão de se, mas é uma questão de quando, né? E eu vou entrar em mais detalhes no slide seguinte sobre isso, tem uma indicação de livro para todo mundo, mas as pessoas sabem disso, as pessoas sabem que problemas vão acontecer, né? Naturalmente, tem os clientes mais difíceis, vamos colocar assim, e os clientes mais normais, mais compreensíveis e tal, mas de todo jeito, as pessoas entendem que problemas vão acontecer e você, conduzindo isso bem, certo? Você consegue transformar um problema numa oportunidade. O que é que eu quero dizer? O cliente entra com a percepção negativa de, putz, está dando merda aqui, para caramba, eles foram muito bons, resolveram meu problema, me atenderam, resolveram isso tão rápido e a gente agora está melhor do que estava antes de dar o problema, né? Então, essa mentalidade tem que estar tatuada na cabeça da pessoa, certo? Outra coisa que churn é a morte do site, né? Qualquer produto, na verdade, quando os clientes estão chegando e você não está conseguindo mantê-los, né? Mas uma coisa é você ter um produto de bem de consumo, você vendeu um negócio, foi e acabou, você ainda vai buscar alguma recorrência nesse cara para que ele volte a comprar com você. Outra coisa é quando você tem um produto de assinatura, né? Que é mais ou menos o que a gente né? Você paga ali pelo uso da solução, o cara cansou, não gostou tal, cancelou, eventualmente, dependendo do contrato, ele vai rapidamente parar de pagar, né? Então, não adianta nada você botar 1 milhão de pessoas para dentro se você perde 900, certo? Uma empresa grande de
principalmente enterprise, certo? Começou a perder cliente, é um sinal gravíssimo, né? Ou seja, perder clientes em alguma medida você vai sempre perder, né? Mas quando à medida que esse churn vai aumentando, o sinal ele muda muito rápido de verde para vermelho, certo? Então, churn é a morte de uma empresa de SaaS. E por isso, né, o valor está na perpetuidade. O que eu quero dizer, né? Você quer que aquele cliente fique com você ad eterno, né? Para todo sempre e amém, certo? Casou com esse cara. Esse cara vai entrar. Um exemplo muito simples aqui. Eu, particularmente, sou um usuário ferrinho do Spotify. Eu assim, não me lembro, não faço a menor ideia de quando eu assinei esse negócio. Não faço a menor ideia de quantos anos ou meses eu sou assinante do Spotify, ao ponto que eu nem lembro que eu pago esse negócio. E aí, quando eu escuto uma propaganda de Wi-Fi, de Spotify, com alguém que não paga, que é pirangueiro, eu digo, porra, que propaganda de Spotify. É verdade, pô, eu sou assinante desse negócio, eu não sei quantos anos. Já é uma parada que, né, esses caras vão ficar comigo aí pro resto da vida, enquanto eu, infelizmente, gostar de música, né? Um mau hábito que eu tenho de gostar de música. Então, o valor está na perpetuidade, certo? Tem que manter essas pessoas aí muito tempo. Beleza. Seguindo aqui, vamos lá. O exemplo que eu queria dar, certo, para vocês esse aqui. Lembra que eu falei que você pode transformar todo problema numa oportunidade? Queria indicar para todo mundo, né, um livro chamado A Hora da Verdade, não sei como é que pronuncia isso, tem um cara do leste europeu, Jan Carlzon, ou Jan Carlzon, mas esse livro é excepcional, ele conta a história de um executivo lá da década de 80, 70, se eu não me engano, que ele assume uma empresa aérea quebrada do leste europeu, certo? Estava indo para o buraco na velocidade cavalar, e esse cara consegue dar um cavalo de pau nessa empresa e transformar ela em uma empresa lucrativa, né? E aí ele tem umas afirmações assim, o mundo, eu sou formado em administração, certo? Quem já estudou administração sabe que empresa aérea é um negócio que foi feito para dar errado, certo? Em alguma medida, por vários motivos. E um deles é que avião é uma coisa muito cara, né? E voa uma parada com hora marcada, né? Literalmente. Se perdeu, acabou, né? Tem muitas variáveis que podem dar um problema, certo? A margem é muito apertada, tem tanta coisa que pode dar errado, você perder aquele voo, os custos são sempre astronômicos, né? Então, ele reconhecia isso, ele entendia isso, que beleza, vai acontecer problema o tempo inteiro, né? E aí ele conecta aquele negócio que eu falei, né? Você consegue transformar um problema numa oportunidade quase sempre, né? Então, ele meio que dizia que faça um bom trabalho no dia a dia, mas seja extraordinário nos momentos pivotais, né? Então, entregue seu serviço, seu produto com qualidade, consistência, mas quando der uma merda, seja extraordinário, né? Resolva esse negócio como ninguém jamais resolveu, certo? Então, esse que ele chamava da hora da verdade. A hora da verdade era, literalmente, cada problema desse que acontecia era uma oportunidade, é uma hora da verdade de você conquistar aquele cliente e manter ele com você pro resto da vida, porque você teve uma boa história de sucesso ali com ele, ou você provavelmente perder ele para a concorrência, certo? Então, é daí que vem a expressão hora da verdade, né? E essa ideia de que você tem que ser extraordinário nesses momentos. Excelente livro, bem curtinho, vale a pena. Um dos melhores e mais simples livros de negócio que eu já li assim, li na faculdade, recomendo demais. Beleza. Então, eu vou fazer uma pergunta retórica, já que eu não posso ver vocês aqui. Eu queria fazer uma rápida reflexão, né? Quem é o seu cliente, né? Sei que para as pessoas de produto, isso é uma pergunta idiota. Alguém vai dizer assim, tem um cara que paga, o usuário, o cliente, não sei o que e tal. Mas eu queria que vocês viessem aqui para o meu mundo, certo, do enterprise, né? A gente tem, como eu citei aqui, por exemplo, um dos nossos clientes é o iFood, né? É normal você, no dia a dia, se referir ao cliente como o iFood. Não, porque o iFood pediu tal coisa. Porque o iFood fez não sei o quê. Porque o iFood fez assim, assim, assado. Só que, na verdade, né, o iFood, ele é o seu cliente, porque ele é a instituição, né, a pessoa jurídica, ela existe, né, ela é constituída legalmente, né, apesar de ser abstrata, e ela tem, sim, os desejos e os pedidos dela, né, tá lá contratualmente, um papo bem viajado aqui, mas no final do dia, certo? São pessoas que estão ali dentro, né? São pessoas que estão demandando para você aquilo ali. Então, o seu cliente é a instituição, certo? É o CNPJ, é a pessoa jurídica, mas é também o cara que está lá dentro, né? O champion que você tem, o stakeholder, né? Os estrangeiros aqui, que estão lá dentro, que estão solicitando isso. Então, isso é uma parada que você tem que ter nesse meio enterprise, quando você está lidando com seus clientes, que entender que existe uma separação, certo? Dessas duas entidades, a pessoa jurídica e a pessoa que está lá atendendo, que você atende no seu dia a dia, certo? Porque no final do dia é com aquele ser humano com que você se relaciona e que você cria um relacionamento, certo?
Para a empresa, ela é agnóstica, é ignorante, e na hora que não der, se pôr, certo? Então, por que eu estou dizendo isso, né? Porque aqui eu vou entrar um pouquinho em princípios para Customer Success da parte Enterprise. Então, trate o negócio do seu cliente como se fosse seu, né? Isso é uma coisa que eu acho que é um pouco difícil de as pessoas entenderem. Por mais que pareça óbvio, um clichê, não sei o quê, todo mundo diz isso e tal, mas eu honestamente acho que é a coisa que eu tenho mais dificuldade de introjetar, certo? Nos novos, por exemplo, membros do meu time quando entram, né? Porque eu digo que quando você tem uma carteira de cliente para administrar, né? Aquele cliente, por exemplo, acabei de citar, né, o iFood algumas vezes, vou ficar nele porque eu já citei ele, ele é cliente da Incógnita, certo? Beleza. Mas se ele está sobre minha responsabilidade, Vitor Cavalcante, eu estou administrando essa conta, esse cliente, além de ser um cliente da Incógnita, ele é meu cliente. Ele é meu cliente, ele é cliente de Vitor, a pessoa de negócio, certo? Que está ali fazendo negócio com as pessoas do iFood que estão fazendo negócio, né? Essa mentalidade, eu sinto que ela tem... Pessoas que já empreenderam na vida, ela tem mais facilidade de absorver isso, certo? Então, pessoas que já foram dono de um negócio, que sabe que é lidar com isso, negociar com outras partes, outros fornecedores, não sei o que e tal. Mas quem não foi empreendedor, sempre tem um pouco mais de dificuldade de absorver esse conceito. Parece que você está dizendo assim, aquele negócio, tendo vista camisa, não sei o que e tal. Não é nada dessa bullshitagem aí, certo? Mas é você se ver como uma pessoa de negócios, certo? Que está fazendo negócios com outra pessoa. Você é um executivo, uma pessoa que está se relacionando, né? Então, é isso que eu quero dizer, né? Também com o ponto B, né? Que reforça aqui, não se porte como um fornecedor, né? Você é um parceiro de negócios, né? Então, você precisa se importar. Então, se está dando um problema naquele cliente, porra, você tem que estar preocupado, certo? Se você não está preocupado em resolver aquele negócio porque aquilo está lhe afetando, porque o seu cliente está perdendo dinheiro, você está na profissão errada, certo? Você tem que se afetar com esse tipo de coisa. Estou dizendo que é para ser passional, certo? Mas você tem que estar preocupado em tentar resolver. O sucesso do seu champion, né, importa muito também. Então, aquele negócio que eu falei no slide anterior, lembre-se que por trás da empresa, certo, tem uma pessoa com quem você está se relacionando e essa pessoa tem prioridades próprias, objetivos próprios. A gente sempre celebra todo cliente da gente que é promovido, né, que interlocutor da gente direto que é promovido. A gente celebra pra caramba, a gente brinca que um dos nossos critérios de sucesso aqui, certo, com aquela conta, é quando os nossos interlocutores são promovidos, né, porque significa que eles estão fazendo um bom trabalho e esse bom trabalho também é uma parte do resultado que a gente está entregando para ele. Então, a gente é muito próximo, a gente reforça muito isso, esse tipo de relacionamento que a gente tem com o cliente. Você também é um gerente de projetos, certo? Se você não sabe o que está acontecendo, clientes enterprise, eles tendem a ter muitas iniciativas em paralelo, certo? Naturalmente, né? São grandes, então tem muita coisa acontecendo, particularmente com você, e com sorte, certo? Se você estiver fazendo seu trabalho direito. Tem algumas coisas acontecendo com você também, certo? Na sua relação com eles ali, coisas boas, coisas, problemas para resolver, etc, etc. E se você não sabe o que é que está acontecendo e qual é o próximo passo, ninguém sabe. Sinto muito, certo? Então, você é um gerente de projeto, você é a pessoa, você é o ponto de comunicação, o intermediador entre o seu cliente e a sua empresa, certo? Se você não sabe qual é o próximo passo, acredite, ninguém sabe. E aí você não está fazendo seu trabalho, seu cliente vai se lascar e você junto. Por último, um bom CSM está sempre buscando oportunidades para crescer e aumentar a stickiness, né? Então, de novo, tem a mentalidade do negócio aqui, né? Você está buscando aumentar a penetração, a sua importância dentro daquele cliente. Lembre-se, churn é a morte. Então, quanto mais penetração você tem naquele cliente, enquanto mais jornadas você está, enquanto mais oportunidades e tudo mais, enfim, certo? Enquanto mais lugares você está, mais difícil é de se livrar de você, certo? Então, você está sempre buscando novas oportunidades. Nem todo sucesso é financeiro, certo? Nem toda oportunidade nova que você busca vai se refletir necessariamente em mais dinheiro, mais revenue, mais receita, mas às vezes stickiness vale tanto quanto receita, né? Então, é isso que eu falei. Você fica cada vez mais difícil de se livrar, certo? Então, isso é uma coisa que você tem que estar buscando. Beleza. Passando para a parte final aqui da palestra, né? Já que eu estou falando com um bocado de gente de produto, como é que otimiza essa relação de CSMs em caso e o time de produto em caso de enterprise, certo? Tem uma coisa que a gente tem que entender, que quando a gente está lidando com clientes grandes, né? Cliente enterprise significa que o cheque é grande, certo? O bufunfo, o dinheiro que ele está pagando ali é grande.
E quanto maior o cheque, certo? Mais forte é a opinião desse cara sobre como o seu produto deveria funcionar, certo? Via de regra, todo mundo tem tem uma opinião sobre como o seu produto deveria funcionar, mas acredite em mim, quanto mais ele paga, mais a opinião dele é forte, certo? Mas ele tem uma certeza de como é que aquela porcaria desse negócio que eu estou pagando uma fortuna aqui tem que funcionar. Então, essa pressão é muito grande, né? Você vai ter uma centena de clientes aqui grandes pagando, que acham que estão pagando mais que todo mundo, e essa pressão vai apertar forte, né? Então, você precisa estar preparado para lidar com isso. E, naturalmente, o time de CS é um dos seus principais aliados para fazer isso, porque ele está lá na frente. Se ele não está alinhado com você aqui, o CS vai jogar contra, né? Porque ele vai estar advogando pelo cliente, você vai estar advogando pelos poucos recursos que você tem, pelo direcionamento de produto tal, você vai ter um problema aqui grande para lidar, certo? Então, como é que funciona mais ou menos esse tipo de contrato você tem que ter entre os times, né? Você tem que ter uma definição rigorosa do propósito do produto, certo? O que você se propõe a ser e o que não se propõe a ser, né? O que se propõe a não ser, não sei. Bem, enfim. Então, você precisa deixar muito claro o que que a gente faz e o que a gente não faz. Vou dar um exemplo de novo aqui da Incógnita, certo? Apesar de a gente trabalhar dentro do mercado onde a gente trabalha, o mercado de fraude, uma coisa muito comum é empresas que lidam com o que a gente chama de PII, né? Personal Identification, só porque eu quis falar o nome da sigla, eu esqueci. Mas basicamente são dados identificáveis, né? Dados pessoais identificáveis. Então, por exemplo, nome, CPF, número de telefone, e-mail, essas coisas, são todas informações que me identificam pessoalmente, certo? Victor Cavalcante Campos Gouveia é meu nome, poucos têm esse nome. Se eu disser aqui meu CPF, vão abrir uma conta aqui no meu nome, pegar um empréstimo, botar uma dívidazinha no meu nome aqui, certo? Então, esses dados são comuns, é natural, né? Você está lidando com identidade, pessoas, banco, tal, ppp, papapá. Mas a gente não lida com isso. A Incógnita optou por um caminho diferente. A gente não lida com PII de maneira alguma. A gente lida só com informações de dispositivo, localização, enfim, todo um métier aí diferente, certo? Para identificar as pessoas e fazer avaliações de risco. Meu amigo, se eu ganhasse $1 para cada vez que um cliente chega para mim e diz que eu tenho que avaliar e-mail, avaliar telefone, eu estava rico, certo? Mas a gente não faz. Por quê? Porque não é o caminho que a gente segue. Então, a empresa inteira sabe disso. Então, quando o cliente chega falando, negócio de e-mail, o vendedor hoje já está, certo, tarimbado para dizer, puta que pariu, aqui não tem uma oportunidade para mim, certo? Mas, até você deixar isso muito bem alinhado, isso tem que ser uma coisa, estratégia da empresa, né? Bem firme, né? Não adianta só você dizer isso, você tem que estar alinhado com a empresa de uma maneira geral. Se prepare para ouvir com frequência, certo? Sem isso eu não consigo vender, certo? E isso faz 1000 variações. Sem isso o cliente vai dar churn. Sem isso não sei o quê. Essa porra desse produto não funciona, não serve para porra nenhuma. Isso aí, meu amigo, vai ter de balde, certo? Toda empresa que atende Enterprise já passou por isso. Hoje a Incógnita não sofre com isso há bastante tempo, já graças a Deus. A gente tem bastante alinhamento, os times são muito coesos, mas acredite, se você não tiver essa definição muito rigorosa, você vai ouvir isso direto. E aí dá uma vontade, bate um instinto assassino assim, que vem de dentro, acredite, eu sei. Defina muito bem como você quer formalizar o recebimento de pedidos de novas features por parte dos clientes, certo? Mais uma vez, certo? Os clientes vão dar opinião sobre o produto, como ele tem que funcionar, né? Então, você tem que ser proativo. Não espere a enxurrada de pedidos chegar, estabeleça um processo muito bem estruturado, certo? Esse processo precisa conter um feedback loop, né? Ou seja, você precisa responder às pessoas, as análises, como é que você vai avaliar isso aqui, a importância, a criticidade, não sei o que, tal, viabilidade, etc, etc. E você tem que responder às pessoas, certo? Se seu processo for só receber esses inputs e, beleza, tratar lá e não der feedback, as pessoas vão começar a dizer, mas o time de produto só não faz porra nenhuma, não entrega nada, não sei o que, tal, vive no mundinho paralelo deles lá de tecnologia e pronto. Então, comunicação é chave aqui, certo? Se as pessoas lhe passaram uma parada, você vai ter que retornar isso para eles em algum momento, de alguma maneira, e é melhor que seja, de novo, antes que elas perguntem, certo? Eu sempre digo que se eu passei uma demanda para alguém e eu preciso estar o tempo inteiro checando, né, perguntando atualizações sobre aquele negócio, a pessoa não está fazendo o trabalho dela direito, certo? Porque parte da demanda é socializar informação e atualizações, né? Então, isso faz parte do trabalho. Então, tem que manter isso aqui bem no cheque. Clientes-alvo, né, com bom fit de produto, costumam ter ideias excelentes, certo?
Eu diria que cerca de 80% das features que a gente desenvolve na Incognia vem de interações com o cliente, né? A gente está vendo ali na prática. Por quê? Porque, de novo, né? É um cliente-alvo. A gente está lidando e resolvendo problemas desse cara, certo? Então, é natural que nessas interações, mudanças, e o mundo de fraude, particularmente, é extremamente dado a inovações, né? Porque fraudador é um cara, é um bicho que não gosta de trabalhar, não gosta de ter uma carteira assinada, mas esse pessoal trabalha para roubar, é impressionante. Pessoalzinho bem insistente. Então, tem sempre uma técnica nova, um ataque novo, um migué novo aqui que a turma está dando para enrolar os outros. Então, é um mercado bastante ativo. E aí, dessas interações, surgem ideias maravilhosas, brilhantes, que você consegue replicar para a sua base inteira ou para boa parte da sua base de clientes, etc. Então, você tem que estar com, sabe, aquela história, né, com o ouvido no chão, escutando o movimento ali, de como é que a coisa está acontecendo. Né? Então, mais um motivo para você ter esse processo de como você vai receber essas informações, esses pedidos, essas coisas bem estruturado, certo? Última coisa aqui treinamento e documentação sobre o produto, como o produto funciona, são muito importantes, certo? O seu melhor aliado é um time de CSM que entende como o produto opera, certo? E o seu pior inimigo é um cara que não faz a menor ideia de para que serve aquela porra daquele botão. Certo? O que eu quero dizer com isso? Quando você tem um time que entende, certo, o propósito do produto, para que ele serve, o que é que ele resolve e qual o caminho que esse negócio está tomando, certo? Porque o produto é um negócio que está em evolução sempre, certo? Ele se torna um advogado também. Ele passa a desenvolver senso crítico suficiente para entender o que é cilada, o que é que não é, para onde vai, o que é que ele pode se comprometer, até onde ele pode se comprometer, porque isso é outra coisa que vai acontecer. Se esse cara não estiver alinhado, se não souber o que é que tamanho de esforço, né, minimamente, para desenvolver algumas dessas coisas, ele sem querer, numa pressão lá com o cliente grande, botando pressão nele, ele vai se comprometer para entregar alguma coisa sem alinhar com você, e aí, meu amigo, vai ficar ele na merda e você também, certo? Porque ele prometeu, agora, eita, prometeu um negócio para o cliente, tem que entregar, não sei o quê, que absurdo, e você fica descoberto pelos dois lados, certo? Então, voltando, quanto mais esse cara tiver entender do produto, quanto mais esse cara entender para o caminho que ele vai, quais são as diretrizes, qual é o escopo, qual é a linha, qual é a coluna dorsal do que o seu produto resolve, vai fazer, mais esse cara se torna um aliado, certo? Para filtrar as coisas, para conseguir dizer não para o cliente, para guiar, para dizer, beleza, é aquela história, né? Que é um clichê, eu não gosto muito de usar, mas de que dizia Ford, né? Que se ele perguntasse aos clientes dele o que é que eles queriam, ele diria cavalos mais rápidos, né? Porque ninguém sabia o que era um carro naquela época. Ele que criou. É a mesma coisa aqui, certo? O CS ele passa a ter, de alguma maneira, um pezinho dentro de produto quando ele entende, porque ele vai entender o problema. Você quer resolver o problema, certo? Eu já tive caso de um cliente chegar para mim e dizer: eu quero uma solução de localização. Eu disse: massa, a gente tem aqui uma parada, show top, não sei o quê. Ele faz: não. Eu quero IP. Eu disse: amigo, IP não se usa desde 1900 e televisão branca, televisão de tubo, pelo amor de Deus. Aí o cara: não, mas eu quero IP, eu quero IP, eu quero IP, eu quero IP, eu quero IP. E deu a moléstia para convencer esse cara que o que ele precisava não era IP, certo? O que ele queria era resolver um problema de autenticação baseado em localização. E IP, meu amigo, já era ultrapassada há 50 mil anos, certo? Então, essa entra aqui a força que o cara tem, né? No caso, eu era especialista, entendia do produto, sei o que e tal, para convencer esse cara, né? E filtrar isso aqui e já chegar para a galera: ó, galera, a pessoa quer isso aqui, como é que a gente vai fazer, tal, negociar, mas sabia que não era IP, não era entregando IP que a gente resolveu o problema desse cara, certo? Então, seja um parceiro do time CS, garanta que ele entende, que ele conhece seu produto, que ele domina e que ele sabe para onde é que está indo, quais são os princípios do produto, diretrizes e tudo mais, porque ele vai ter senso crítico lá na frente, beleza? É isso que eu tinha, espero que bastante simples aqui, certo? Mas com pouco tempo, que eu tenha, de alguma maneira, contribuído com o conhecimento de vocês. Obrigado. Victor, foi massa, foi sensacional. Verdade. Com certeza a galera super curtiu. Eu anotei aqui algumas perguntas para fazer, assim, de curiosidade, mas tu já deu uma visão, assim, bem ampla sobre... acho que quem não sabia o que é que o CS fazia, o que era responsável, acho que agora sabe, de certeza. E eu tô achando que vai ter gente que vai fazer transição, viu? Vai passar a buscar vaga de CS. Um primeiro ponto que eu achei massa é aquilo que tu falou, né, da empresa toda estar alinhada sobre a visão do que é o produto, né, para onde ele vai, para poder saber dizer os nãos, né,
Imagino que às vezes no começo é um pouco mais difícil, de repente, né, porque você não tem muito cliente, tá, e chega lá o cliente grande, né, ele já tem uma confiança porque você entregou outra coisa, bota ele, rapaz, vocês podem fazer isso também, não? E a resistência de dizer não é maior. Em algum outro momento você já diz não com mais facilidade. Se você não tomar cuidado, você vira uma fábrica de software. E aí, se Isso. fudeu. E minha pergunta é, quão difícil foi, até onde você precisou tentar contornar, que estratégia, que argumento você tentou usar para, de repente, nesse momento que eu sei que vocês vivenciaram isso, né, que ele pedia novas coisas, você dizia não, mas assim, tinha que argumentar o porquê, porque eu entendo que a tecnologia, enfim, né, vocês sabem que não é o caminho, né, às vezes o pessoal vai pedindo para fazer outras coisas, mas vocês já sabem que não é o caminho, e eu usava essa linha de argumentação para convencer. Como é que era um pouco assim, esse processo de convencimento, que eu sei que deve ser um dos momentos de mais estresse, né, não agora, né, mas em outras épocas. Né? Sem dúvida, né? E foi motivo de, inclusive, grandes mudanças na empresa enquanto esse negócio estava se ajustando, né? Uma coisa que eu não contei sobre o meu passado profissional é que eu vim do time de produto, na verdade. Né? Eu me juntei em loco na época pelo time de produto e migrei para o time de CS por vários motivos aí. Mas por que isso é relevante? Porque nessa migração, certo? Eu, ao vir do time de produto, eu conhecia o que o produto fazia, eu conhecia as capacidades dele, então eu era dentro do time de produto, dentro do time de negócio, né? Uma das pessoas com mais capacidade técnica, apesar de não ser formado em tecnologia nem nada, mas pela minha experiência e meu tempo dentro do time de produto de uma empresa de tecnologia aplicada, né? Uhum. E aí, essa diretriz, ela veio muito forte da alta direção, certo? Tipo assim, fundação, empresa, tal, esse entendimento do que a gente usa e o que a gente não usa. Então, lá no começo, isso foi muito importante para balizar. E, à medida que os primeiros resultados vão surgindo, isso é a principal ferramenta, certo? Nada bate número, né? Então, quando você não resolveu o problema de ninguém ainda, aí você está lascado, a pressão é grande, e às vezes você tem que ceder mais para lá, mais para cá, até achar, né, a solução do problema. Mas quando você começa a entregar cases, né, então, resolvendo o problema do cliente A, resolvendo o problema do cliente B, resolvendo o problema do cliente C, isso aqui começa a se tornar o argumento que você precisa para dizer, bicho, resolveu para Chico, para Francisco, vai resolver para Pedro e para João. Então, você começa a usar isso como uma ferramenta, certo, de convencimento e dizer assim, galera, tá aqui, tá dando resultado, a gente tem que achar pessoas que sofram desse mesmo problema, de uma versão muito parecida desse problema, uma variação muito parecida desse problema, para a gente conseguir ganhar atração, fluxo, etc, etc. Então, histórico, né, track record, ajuda muito. Essa diretriz da visão da empresa, né, da visão do negócio, é muito importante. Eu sei que parece um pouco de bullshit aqui, eu sei de visão do negócio, que tal, mas é importante de verdade, tipo assim, você ter essa diretriz do que a gente não vai mexer com esse tipo de tecnologia, com esse caminho, porque a gente não acredita que é esse aqui que é o caminho. Então, de novo, é uma aposta, certo? Você está na startup particularmente, então pode dar certo, pode dar errado, né? A gente pivotou várias vezes, certo? Isso é normal. Então, não estou dizendo que isso aqui escreveu em pedra será para tudo sempre amém. Não, né? Você vai mudando, adaptando tal, mas se você não tiver um mínimo de... Se na primeira pressãozinha você arregar, então, já era. firmeza tem que existir aqui, certo? E aí, de novo, começa com isso, depois vem o track record, vem os resultados que você vai entregando, isso vai servindo, você vai montando os cases, vai dizer, beleza, resolvi uma vez, resolvi duas, resolvi três, vou resolver 4, 5, 6. Massa, sensacional. Uma segunda pergunta, que foi um ponto que tu colocou, que eu acho que também é super pertinente e que deve super acontecer. Nessa relação com o cliente vão surgindo problemas, né? E que, na verdade, são outras oportunidades, né, para aumentar aquela stickiness de coisas, não necessariamente, né, aumentar a receita, mas que você vai estar resolvendo mais problemas para aquele cliente e vai ser muito mais difícil dele simplesmente sair, né? Enfim, ele vai ficar, de alguma forma, é uma boa dependência, ele vai ficar dependente, né, porque ele já está usando tudo aquilo, né? Aí minha pergunta a partir do momento que surge esse problema que a equipe CS, né, você, de repente, naquele relacionamento, vê como uma oportunidade, como é que é o fluxo para chegar para produto? Tipo, o que é que acontece depois? Tipo, identificou aquilo, você já pensa, já que tu entende mais tudo, já pensa em detalhe de solução, se reúne com a equipe de produto, ou junta tudo, produto, tecnologia, para ver como é que esse pós, assim, tipo, opa, aqui talvez tenha oportunidade. Hoje a gente tem, primeiro, meu time de CS, ele é bem sênior já, né? A maior parte do time já está no time há bastante tempo.
Então, isso, né, eu posso me valer disso. Óbvio que essa regra não se aplica a ninguém, certo? Isso é uma coisa que é inaplicável, irreplicável, né? Mas o tempo naturalmente ajuda, mas tirando isso, né? Esse hack que eu tenho, esse superpoder, o cheat code, o time de DA que a gente tem um time de analista de dados muito forte na empresa e é o time de tecnologia que está mais dentro do time de negócio, certo? Então, talvez a ponte principal entre essas duas frentes, certo? O time de CS junto, vem em seguida da ponta de cá, certo? O time de DA, esses são, digamos assim, os dois lados da ponte que se conectam, certo? Então, quando essas coisas surgem no cliente, isso vira uma proposta de análise. Então, estamos com um problema novo, um ataque novo, não sei o que, um comportamento novo, qualquer coisa assim. O time de DA é acionado para fazer uma análise daquilo ali, entender o que está acontecendo, beleza, tal. Dependendo do resultado dessa análise, isso pode ter vários outputs. Pode ser, não, a gente já tem um negócio que a gente pode resolver, já pronto aqui dentro de casa, que a gente pode fazer. Ó, ajusta essa regra aqui, assim, assim, assado, mexeu, resolveu. Às vezes, comportamento novo, entendi, correlação, tal. Assim, muitas vezes é muito trabalho. Você vai, vem, análise, volta, vai para o cliente, o cara dá mais informação, tal. Estou simplificando aqui, parece que é fácil, mas não é não. Algumas vezes graças a Deus, né? Não dá para ser uma luta todo dia, subir na ladeira, mas na hora que o time está fazendo essa análise, ele, como eu falei, certo? O time de DA, ele é um time de tecnologia para a gente, certo? Que é a perna de cá para o time de negócios. Então, eles têm essa relação com o time de tecnologia para entender, rodei análise aqui, estou buscando novas maneiras de aplicar as coisas, os dados que a gente já tem e tal, para solucionar esse problema. Então, ele passa ali, ele é o primeiro cientista que a gente tem aqui, certo? Ele começa a pensar em métodos e maneiras e estratégias e técnicas para dizer, beleza, como é que eu consigo resolver esse problema com aquilo que a gente já tem? Muitas vezes ele consegue, certo? Então, daí nasce uma regra nova, nasce uma funcionalidade nova. Quando ele não consegue, aí ele vai, chapeuzinho da humildade, vai lá, bate no time de SDK, bate no time de back-end, bate no time de data science para dizer, galera, estou com esse problema aqui, essas foram as estratégias que eu já usei para tentar resolver esse problema. Isso de maneira formalizada num documento estruturado, certo? Um TCC ali que ele está escrevendo para explicar a estratégia dele de análise, certo? Para chegar ali. Uhum. Não é simplesmente, rodei uma query aqui, não sei o que, bota uma query para o cara, foda-se, isso aqui não serve para nada, certo? Documenta essa porra. Então, isso vem bem documentado. Então, ele vai bater lá no time de DA, como eu falei, vai tendo de SDK, nos outros times, para dizer, beleza, galera, não estou conseguindo, o que é que vocês estão vendo aí do lado de vocês? Que outras ferramentas vocês podem me ajudar a tentar resolver isso aqui? E aí isso começa a tomar forma, e aí daí pode surgir, como eu falei, não vai fazer, uma detecção nova que a gente pode fazer na versão XYZ do SDK para Android, assim assado, a gente consegue a informação, faz o teste, experimenta, montou, caramba, está resolvendo, e aí resolve o problema, a gente apresenta para o cliente, entende o resultado, faz uma análise de impacto, beleza. Se a gente usar essa regra, o que é o impacto? Enquanto vai aumentar a detecção, enquanto vai aumentar o falso positivo, enquanto vai aumentar não sei o quê, beleza? E aí isso entra na esteira do time de produto, certo? O time de DA, ele tem que literalmente defender, ele faz uma defesa, ele apresenta como se estivesse defendendo uma tese, certo? Galera, esse é o problema, esse aqui foram as estratégias que a gente usou, as detecções assim, assim, assado, tal, o resultado foi esse, o impacto foi esse, a gente conseguiria resolver esse problema assim. E aí, nisso, ele já faz, de alguma maneira, certo? Esse estudo de viabilidade, né? E aí, o time de produto vai dizer, beleza, conseguimos fazer, não conseguimos, vou botar na esteira aqui de priorização de acordo com, sei lá, tamanho do cliente, urgência, tamanho do problema, certo? Esses critérios, e aí vai. Então, resumindo muito toda essa novela que eu disse aqui, o time de DA da gente é crítico, certo? Então, números e dados importam muito, e é um time estruturado, forte, que tem uma perna muito forte já dentro do time de negócios, a outra totalmente dentro do time de tecnologia, e eles são a ponte para guiar o time de produto, muitas vezes, no que a gente está desenvolvendo em novas features ou não. Massa, sensacional. Foi bom entender. Acho que ajudou também a galera a visualizar esse pós nessa interação. Vitor, valeu, foi massa, sensacional, de verdade. Eu aqui ouvindo, eu até comentei assim várias vezes, eu estou me sentindo privilegiado, porque eu estou assistindo, estou aprendendo um bocado com todo mundo, com cada um dos palestrantes. Valeu por ter topado. Eu sei que no corre do dia a dia da empresa, enfim, no final das contas, todo mundo que topou participar aqui abriu mão um pouquinho, né? Ou seja, do tempo livre, né? Tipo, agora de repente podia estar descansando e tal. Por isso que fazer uma defesa aqui no final, meus slides estão feios, porque eu estava de férias 3 semanas
de férias, eu Opa, voltei tu tava de de férias férias, para velho. aqui, aí eu priorizei função em vez de forma, né? Então lá está o bom e clássico preto no branco, mas de trazer conteúdo. Mas a comunicação, a gente chegou a ver outras palestras aqui, a comunicação estava clara, direta e funcionou, independente da estética mais elaborada, digamos assim. Então, Mas abri verdade, uma super. horinha de férias aqui, viu, André? Isso é o quanto eu tenho você em cota aqui. Essa informação, gente, eu não sabia, porque quando eu falei com ele, eu convidei, ele topou. Eu não perguntei se ele estava trabalhando ou se eu estava de férias, não. Mas eu não sei se o pessoal da Incógnita depois perguntaram se eles estariam mais felizes eu convidar no período de trabalho ou no período de férias. Mas show de bola, foi massa, assim. E é muito legal que tu compartilhou várias experiências, né? Que é o teu dia a dia, que é a tua vida. E, enfim, eu espero que algumas pessoas aí, né, sem desprestigiar a função do PM, mas que tenham pensado depois disso de seguir para CCS também. Ou pelo menos para se ter uma relação com a galera que trabalha com CS melhor ainda. Valeuzão, de verdade. Até a próxima. Qualquer coisa. Eu agradeço, pessoal. Ok. Muito obrigado, boa noite e até a próxima. Tchau, Vitor. Valeu. É isso, gente. A gente parece que voou, assim. A gente tá desde as 13h30 com o evento online. Espero que vocês tenham super curtido. Eu vou fazer o fechamento aqui do evento, mas eu vou ser bem breve e rápido, porque, enfim, eu sei que deve estar todo mundo já cansado, né? Mas que deve ter super curtido o evento, né? Agradecer novamente, né? Agora sem estar todo mundo aqui, mas aos 12 palestrantes que toparam contribuir, compartilhar, para mim, acho que é sempre legal. E no final das contas, a gente tentou trazer, né, sem ser uma coisa muito quadradona, né? Mas tentou trazer pontos de visão assim um pouco diferentes, né? Com pessoas com experiências diferentes, com áreas um pouco diferentes. No final das contas, muitas coisas estão relacionadas, né? Mas a gente montou esse evento com muito carinho para a comunidade e espero que vocês tenham curtido. Eu vi aqui Virginia comentando várias visões diferentes sobre o produto no evento. Valeu, Virginia, né? Valeu, Dayara. Valeu a todo mundo que acompanhou, que comentou. E é isso, né? O Produto Digital 360, né? Hoje foi o nascimento oficial dele, né? E a gente vai ter outras ações, né? Para fomentar ainda mais a comunidade. Esse foi o primeiro passo, né? Para a galera que se inscreveu, a gente depois vai mandar um link, né? Para vocês, né, responderem bem rapidinho, né? Sobre pesquisa de satisfação. Não precisa responder agora, né? Enfim, se já estiverem cansados, sei que deve estar o pessoal já com fome. E a galera que der o ok, né, para a gente compartilhar a apresentação, a gente vai pegar essas apresentações e compartilhar com vocês também. E é isso, sem mais delongas, eu só tenho gratidão, espero que vocês tenham curtido, e vida longa a conferência Produto Digital 360. Produção, acho que agora pode encerrar, né, em 3, 2, será? Eu nem combinei isso com ele, tá? Então, 3, 2, 1...